Olá! Dados estatísticos apresentam uma evolução acentuada do sobrepeso e da obesidade na população brasileira nos últimos 20 anos, tanto para adultos como para crianças. O Programa Saúde e Consciência dessa semana abordará as possibilidades de intervenção no combate à obesidade de jovens, utilizando a atividade física como um meio que poderá contribuir para a diminuição dos efeitos de doenças crônicas, com origem no sobrepeso e na obesidade. E para falar sobre este assunto, convidamos a professora Maria de Fátima Aguiar Lopes, do Centro Universitário Unidom Bosco, o professor Nelson Nardo Júnior, da Universidade Estadual de Maringá, e o professor Gilberto Carlos Pereira da Silva, da Unipar. É daqui a pouco, não saia daí. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência em nossos estúdios. Recebo o professor Nelson, a professora Maria de Fátima e o professor Gilberto. É uma honra tê-los em nossos estúdios gravando esse programa para poder conscientizar quem está em casa sobre esse importante assunto que é a obesidade, o sobrepeso, a prática da atividade física. Muito obrigada pela participação de vocês. Nós aqui agradecemos a oportunidade. Para a gente começar a entender o assunto, de que forma que a educação física conversa em relação à pesquisa com esses tópicos de obesidade e sobrepeso? A educação física, desde a infância, ela tem um contato, assim, muito próximo com a população e ela tem elementos que podem ajudar a monitorar esse crescimento, estado nutricional, e tudo isso é muito útil para poder avaliar esse crescimento do sobrepeso, da obesidade. Então, eu indicaria que a primeira contribuição da educação física é nesse sentido, de ter um diagnóstico mais geral. E a partir desse diagnóstico, ela tem condições de direcionar uma atividade física que seja mais apropriada para criança ou adolescente com excesso de peso. Então, ela tem muita propriedade para estar trabalhando com essa questão. Fantástico. E isso é uma patologia, Como que a gente poderia caracterizar obesidade e sobrepeso? O que seria primeiro, a obesidade e o que é considerado sobrepeso? Isso afeta mais o público jovem ou pode acontecer em qualquer idade? Bom, hoje a gente é considerado pela saúde pública como uma pandemia, Não é nem uma epidemia mais. Então acontece desde a infância, nós já temos bebês com sobrepeso e obesidade, minha pequena tá tão gordinha. A adolescência. Então, realmente, hoje não tem mais uma idade específica, Há um tempo atrás era na fase da adolescência, porque tinha as modificações lá fisiológicas e tal. Hoje em dia, já desde o peso ao nascer, já chega a ser crianças com grau de obesidade. E lógico, para isso existe uma classificação diferenciada para bebês, para crianças, para adolescentes, para adultos e para idosos também. Então existe todo um critério de classificação dessa obesidade. E de que forma que a gente pode desenvolver projetos de pesquisa para estudar assuntos como esse? Lá em Maringá, a gente tem uma realidade que tem muita semelhança com outras instituições e também tem algumas diferenças. Então a gente parte da necessidade de explorarmos aquele ambiente que nós temos acesso. Então a gente fala que a nossa pesquisa ela é muito caracterizada por uma pesquisa em ambiente real. Nós nem sempre teremos as melhores instalações, as melhores condições de realizar a pesquisa, mas nem por isso nós deixamos de fazê-la. Então isso é chamado, dentro do ambiente da pesquisa, de pesquisa translacional. É uma pesquisa para um problema concreto, atual e que precisa de solução, e que a solução nem sempre vai vir de um ambiente de condições ideais. Então as universidades têm nos proporcionado este ambiente, com condições às vezes um pouco diferentes, mas os programas de pós-graduação têm um papel assim fundamental para fomentar essas pesquisas. Eu acredito que nós temos feito um bom trabalho, professora Maria de Fátima? Ele acontece a nível de laboratório, então tem um laboratório que é montado.
Dentro da instituição, sim, né? Mas a gente tem um extra-instituição, que é onde a gente desenvolve os programas dos exercícios, dos programas de exercícios, né? Envolve assim, espaços disponibilizados pela prefeitura também, ou não? Nem No sempre? meu caso, esse ano, sim. Em função do meu projeto de mestrado, por exemplo, eu utilizo a piscina, os esportes aquáticos. Ah, sim. Então, eu faço o mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Paraná. Certo. E a estrutura lá contribui com uma piscina. No entanto, né, como muitas coisas precisam de reforma, demora tempo, não te atende naquele momento, eu tenho parcerias para o doutorado agora com o espaço da prefeitura. Mas é uma parceria, então eles me cedem um espaço, eu consigo desenvolver meu trabalho lá efetivamente, né? Então nós frequentamos a piscina de lá 3 vezes por semana e daí a gente contribui com outros projetos que ele tem, alguma coisa assim, uma troca de coisas. Mas aí o programa de exercício é desenvolvido nessa parceria. E dentro do nosso laboratório, lá na Universidade Federal, a gente tem outros programas acontecendo que não são feitos na piscina, que são desenvolvidos desde a universidade mesmo, nas quadras esportivas, no campus, né? Que são as caminhadas, ou o ciclismo indoor, algumas coisas assim. Ou a gente consegue alguns espaços e vai para algum espaço para utilizar espaço de terceiros, sempre na questão da parceria. Eu acho que isso é bastante relevante destacar, que a universidade está tentando trazer soluções para um problema, né, atual, né, e concreto. Né? E grave, então, né, professor? E muito grave. E está aumentando bastante na população brasileira também, né, que a gente observa, sempre se falava muito em obesidade, mas mais Estados Unidos, outros locais, e claro que não é uma patologia única de lá, teria bastante, mas não, o número, né, de pessoas. Vocês acham que a questão das ferramentas tecnológicas, o dia a dia, o cotidiano de agora tem contribuído para esse aumento? A forma da dieta, claro, né, e a falta de atividade física acaba contribuindo para sem dúvida nenhuma, porque a questão do comportamento sedentário ficou muito evidente nos últimos tempos, tanto para criança como para adultos, né? Tem todas as gerações. É só você ver que hoje tem estudos específicos que não estão nem focando só a questão do sobrepeso e da obesidade, ou seja, daquela massa corporal, e sim, na realidade, um comportamento. Como é que você pode mudar o seu comportamento? Como é que você pode aprender a gostar de se alimentar de uma forma diferenciada? Quem pode contribuir dentro da área da saúde e te ajudar a enxergar um pouco mais disso? E também o comportamento sedentário do tempo de tela, né? Então isso tem afetado bastante e tem contribuído para que haja esse alarmante e absurdo nível de número de obesos no mundo. Professor Gilberto, e lá na Universidade Paranaense, no campus de Toledo, como que fica a estrutura que é disponibilizada para fazer esses projetos de pesquisa? Também é da mesma forma? Ou vocês usam os espaços, prefeitura, em conjunto? Não, a princípio usamos o nosso espaço, né? Todo curso superior ele está baseado em 3 pilares: o ensino, a pesquisa e a extensão. Certo. Então, o nosso alunado desenvolve as suas disciplinas, aprende conhecimentos que são desenvolvidos, utilizados em projetos de extensão. Né? Então, atualmente nós temos um projeto que está trabalhando com obesidades com adolescentes, né, coordenado pela professora Regina Tom, e que visa justamente isso, colocar em prática, que os acadêmicos possam colocar em prática esses conhecimentos. Então, você tem dentro desse projeto também um viés de pesquisa. Os alunos estão coletando dados, coletando informações, aplicando testes, para justamente conhecer como se dá a melhoria do desempenho desses adolescentes e, consequentemente, a redução dessa obesidade. E como que é feito o recrutamento? Porque vocês trabalham com humanos, né? Como que vocês recrutam os indivíduos que vão participar do projeto de pesquisa de vocês?
Lá em Maringá, acho que as estratégias São são semelhantes, quase. né? Mas às vezes tem alguma diferença. Mas o que nós notamos que mais tem resposta são os meios, né, televisivos, a internet. Então, toda vez que a gente vai abrir novas vagas, a sociedade já espera. Então, é só a gente colocar no site da universidade, que normalmente os canais de TV nos contactam para fazer uma chamada. E a partir dessa chamada, então a população se inscreve para participar dos programas. Mas tem critérios de inclusão, exclusão? Tem todo um procedimento metodológico que a gente utiliza, primeiro num projeto, né, para poder chegar na comunidade para fazer esse recrutamento. No meu caso, como crianças e adolescentes, né, em geral, onde você vai encontrar? Nas escolas. Certo. Só que o problema das escolas é que quando você faz a abordagem, as pessoas que realmente precisam do programa, elas se escondem. Por quê? Por uma questão de timidez, vergonha, bullying, porque ninguém quer se expor como gordinho. É verdade. A professora veio aqui procurar gordinhos, né? Oferecer um programa e tal. É lógico que ele está numa fase de criança e adolescente e ninguém quer ser gordinho, né? E daí, como é que faz? A gente vai para os meios de comunicação, a Universidade Federal tem a TV da universidade. Sim. E ela faz a divulgação nas emissoras RPC, daí em todas as emissoras. E aí facilita um pouco, né? Lógico que um número menor, sim, porque vai direto a quem está precisando. E os pais é que trazem as crianças. Então você recruta numa vez, né? Você fala de tal dia, a gente estaremos, né, recebendo os pais, ofertando essas vagas. E daí você tem esse número de pessoas, ali mesmo você apresenta o programa, ali mesmo você pega todos os consentimentos de imagem, de pesquisa, explica tudo como que vai ser o procedimento do programa. Dentro do nosso programa a gente tem o pediatra que vai atuar, a gente tem a equipe de pediatra. Equipe multiprofissional. A gente tem a nutricionista que faz uma vez por semana, a cada 3, 4 semanas, a orientação nutricional. Exemplo assim, como você aprender a se alimentar, mas não necessariamente só isso no começo. Leitura de rótulos, por exemplo, você pega um produto, olha, puxa, mas isso aqui não tem açúcar, pode comer, mas tem uma outra coisa que é um açúcar, então esse tipo de coisa que a gente tem nas palestras e daí vai tentando mostrar para eles como é que eles devem se comportar relacionado à oferta de produtos. Legal. E também a gente tem, nós, né, profissionais de educação física, a gente tem toda uma avaliação cardiorrespiratória, de todos os componentes, tanto eu como professor, independente das diferenças faixas etárias, a gente tem a mesma metodologia de trabalho nessa questão do pré-exercício, quando que ele está apto, a partir da liberação médica ele está apto a fazer as nossas avaliações e a partir dessas avaliações ele está apto a entrar no programa. Perfeito. E na Unipar, professor, como é o recrutamento? Também, como nesse projeto, neste ano, trabalhamos com adolescentes, né, o adolescente basicamente está na escola, né? Então nós fomos buscar dentro da rede estadual de ensino esses alunos, esses voluntários para desenvolver o projeto. Excelente. O primeiro bloco está fechando, né? Tá muito interessante o assunto. Nós vamos retornar no segundo bloco, conversando especificamente sobre o projeto que vocês desenvolvem nas universidades. Você que está em casa, não saia daí que nós voltamos já. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Era uma vez uma latinha amassada. Veio um catador, recolheu e levou para a indústria da reciclagem. A lata se transformou em renda e trabalho digno para muita gente. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os restos de alimentos e materiais orgânicos no lixo úmido.
separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco. Isso facilita a vida dos catadores, aumenta o material aproveitado e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo. Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Capacitar profissionais para atuação no campo da biotecnologia agrária. Esse é o compromisso do mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense, recomendado pela CAPES. Com moderna infraestrutura e corpo docente com formação internacional, o mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar prepara os melhores mestres e doutores para o mercado de trabalho. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência em nossos estúdios, professor Nelson, professora Maria de Fátima e o professor Gilberto. Estamos conversando sobre um assunto muito importante, que é a obesidade e sobrepeso, e que forma que a pesquisa pode contribuir para ter dados, específicos sobre isso. Qual que é o projeto que é desenvolvido na UEM, professor? Na UEM, a gente trabalha com uma equipe multiprofissional, com profissionais das áreas da educação física, da nutrição e da psicologia, certo, desde o início do projeto. A gente começou essas atividades no ano de 2005, então nós já estamos com 13 anos de atividade contínua nesse setor. E mais recentemente, nós tivemos avanços no sentido de levar para o sistema de saúde os protocolos, as rotinas de avaliação, de estratificação do risco, que é identificar aquelas pessoas que têm uma condição que requer uma atenção mais detalhada. Então, para o mesmo estado de peso corporal ou de excesso de peso corporal, a gente encontra diferentes condições de saúde ou de risco. Vocês devem receber pessoas também com uma faixa bem grave. Temos, inclusive agora que estamos trabalhando com adultos, nós temos lá pessoas que, por exemplo, poderiam estar fazendo o procedimento, vamos dizer, mais invasivo, que é o tratamento cirúrgico, mas estão optando por vir até a universidade e participar desse programa que a gente desenvolve. Então, nessa ação de pesquisa, extensão e do estabelecimento de um serviço, nós temos estreitado o contato com a Secretaria de Saúde do município. E essa proximidade com os profissionais e os gestores, ela tem sido muito benéfica, porque está levando esse serviço para a população, e a nossa expectativa é que nos próximos meses, no máximo daqui 1, 2 anos, até o final de mandato das gestões, a gente tenha um serviço que possa atender uma parcela bem mais expressiva. Porque na universidade, infelizmente, nós temos limitação de espaço, de períodos para ofertar, de equipe. Então, a gente precisa, de alguma maneira, superar essas limitações, e a forma que a gente entende e que a literatura científica tem mostrado é esse trabalho multissetorial, não só mais centrado na universidade, mas também aliando com os serviços de saúde. Excelente. E lá em Curitiba, na Unidomosco, também é feito trabalhos como esse? Esse projeto especificamente é na Universidade Federal do Paraná, que eu participo, que eu desenvolvo. Então lá, desde 2002, já tem esse trabalho com a professora doutora Neiva Leite, que é a pessoa responsável, chefe, pelo projeto e pelo núcleo de pesquisa, Dentro desse núcleo tem vários trabalhos, então cada mestrando, doutorando, iniciação científica, cada um desenvolve
dentro da mesma linha temática da aptidão e saúde, a gente desenvolve esses projetos. Então, nós temos lá, já tivemos projetos só com exercícios aeróbios, já tivemos ciclismo indoor, já tivemos vários projetos com diferentes modalidades. Pessoas dirigindo esses projetos, mas ela como coordenadora do núcleo, né? E nesse momento nós estamos, ela também tem um grupo com adultos de fibromialgia, que também é um outro, patologia, sim, muito grave. Alunos, né, outros estudantes, mestrandos e doutorandos que acompanham. E nesse momento nós estamos desenvolvendo um treinamento intervalado de alta intensidade, que é o HIIT, né? E como eu tenho uma tendência aquática, né, uma vida aquática, eu levei as crianças no mestrado para a caminhada aquática e levei agora as crianças para o HIIT aquático, treinamento de alta intensidade mesmo na água. Mas ela também tem esse treinamento de alta intensidade feito em escolares com outro grupo de pesquisas terrestre, com caminhada e treino combinado com aeróbio, mais ou menos, né? Então tem vários grupos trabalhando várias coisas. E por isso que precisa ter todo um aparato assim, a parte médica, ela é médica, claro, né? A coordenadora ela é médica e também professora de educação física. E daí, toda a área da saúde, a gente tem dentro desse nosso laboratório. E como lá dentro do laboratório, a gente desenvolve as análises de sangue, perfil lipídico, tem uma parceria com a genética, porque hoje a gente estuda, por exemplo, esse meu projeto, eu vou ver o treinamento intervalado de alta intensidade relacionado aos níveis de HDL, mas a gente vai analisar a parte genética dele também, né? No pré e no pós-exercício. Então, a gente tem um programa de 12 semanas e a gente vai fazer essas análises. E assim são todos os outros grupos que estão envolvidos, também tem o pré e o pós e tem essas análises. E cada um vai ver uma questão genética diferenciada para a gente chegar em algum senso, porque na verdade a gente não sabe muito o que fazer, mas a gente quer dar o melhor serviço, como ele fala, a gente quer prestar o melhor serviço. O que a gente não pode é deixar de oferecer o exercício físico planejado, regular, porque a atividade física é obrigatória para todos. Exato. Né? Nem todos fazem, né? Nem todos praticam. Pelo menos a atividade física, que é aquele caminhar sozinho todos os dias, né? Alguém deveria ser a orientação mesmo para a educação física. Mas o programa planejado, como a gente faz, organizado com começo, meio e fim, avaliações iniciais, avaliações... onde se encontram melhores resultados. E é onde deve ser o programa mesmo, né? Então, dentro disso, o professor que tem o laboratório, a professora doutora Neiva que tem o laboratório, que tem a gente para dar esse subsídio com outros alunos que estão vindo da graduação, né, professor? E daí, dentro dessa graduação, eles aprendem e serão futuros mestres, futuros doutorandos e vão replicar o que a gente acredita como ideal de programa de trabalho. Isso é muito gratificante. Muitas vezes, né, esses tópicos de pesquisa, eles acabam vindo de outros projetos de extensão, por exemplo, que são muito importantes. E se encontra algum probleminha específico, alguma demanda, que vai acabar resultando num projeto de pesquisa. Nós temos um projeto de extensão que é feito em Toledo, que é bastante importante, não é, professor? Sim, além desse projeto em relação aos adolescentes com obesidade, nós temos já um projeto que foi desenvolvido desde o início do curso, que é o projeto de atividade motora adaptada. Então, ele é voltado para atendimento da comunidade, né, com pessoas com deficiência, das diferentes deficiências, e também com um trabalho de esporte, também voltado para deficientes. Então, nós desenvolvemos a modalidade do handebol em cadeira de rodas, nós estamos trabalhando lá com 2 atletas do Bosch adaptado, né, que são atletas tetraplégicos, né, o badminton também para atletas amputados, nós já temos uma vice-campeã mundial. Então, são modalidades, são áreas específicas que a gente vai desenvolvendo. Sempre com a parceria dos nossos alunos, né, onde eles vão desenvolvendo esses projetos juntamente aos professores e o conhecimento que eles vão adquirindo dentro desses projetos.
e também a gente dá um retorno à comunidade, né, proporcionando esses atendimentos. Perfeito. E quando você tem esses projetos que são realizados há tanto tempo, como é o caso dos 3, né? São anos e anos já realizando o projeto, vocês vão tendo um N bastante grande, um número de dados muito significativo. Como que fica isso na questão, assim, na tabulação para ter um resultado final? Vocês vão utilizando e incorporando cada vez mais o N de resultados ou não, eles são blocados? Existe uma forma de planejamento? Como que é? A gente tem diversas possibilidades, alguns parâmetros permitem, né, esse acúmulo da informação ao longo do tempo, alguns geram estudos comparativos, epidemiológicos, né, de tendência. Então é uma linha, né, de investigação que é muito rica, né? A gente testa, por exemplo, novos indicadores, por exemplo, diagnósticos, né? Então tem várias... É muito comum a literatura trazer um indicador, critério, né, novo. Então nós temos esse banco de dados e a gente pode aplicar nesse banco de dados essa proposta de avaliação, de classificação e verificar se ela tem um grau de sensibilidade, de especificidade bons ou não, adequados ou não. Então é sim uma linha de pesquisa. Outras linhas de pesquisa que a gente ainda está trabalhando para tentar consolidar a linha de pesquisa que continua acompanhando esses participantes. Então, muitas vezes, a gente recebe a criança ou o adolescente e a gente tem um período de intervenção, normalmente de 3, de 4 meses, né? São os períodos mais comuns, mas, muitas vezes, os efeitos desse programa, dessa vivência, né, que ocorreu nesse período, eles vão influenciar, né, o futuro dessa criança, desse adolescente e até mesmo do adulto. Então, nós temos trabalhado essa questão de buscar realizar periodicamente estudos, né, de acompanhamento, né, os follow-ups, porque a gente pode encontrar coisas muito valiosas em termos de pesquisa, né, e conseguir com isso dar uma dimensão ainda mais precisa do quão benéficos são esses programas. Um exemplo que eu posso dar é que durante os anos que a gente trabalhou com adolescentes, muitos dos adolescentes que passaram pelo programa acabaram se interessando pela área da saúde e vários deles foram para os cursos superiores e hoje são formados. Gratificante, né? Sim, em educação física, em fisioterapia, em nutrição, vários cursos. Então a gente sabe que os benefícios, eles extrapolam em muito aqueles imediatos na avaliação pós. Então continua por muito tempo. Vocês observam uma ação transformadora nessas pessoas, né, além dessa que o professor Nelson está comentando, deles retornarem, mas em termos da questão do sobrepeso, uma redução significativa, assim, uma mudança de vida, porque tem que ter uma mudança de vida neles, né? Nesses que estão participando do programa com vocês durante o projeto? Agora eu vou falar com os pais. Ótimo. Tem um papel importante, não tem? Agora eu vou falar com os pais. Pelo seguinte, eles precisam, eles são adolescentes, eles são crianças. E quando a gente recruta, a primeira coisa que eu falo para os pais, a geladeira, quem coloca somos nós, pais. Então nós temos que ajudá-lo. A gente já sabe que tem um filho desenvolvendo uma patologia, que hoje é grave, que o problema não está na obesidade, no corpo gordinho. Quisera fosse só isso. O problema está nas comorbidades que isso pode influenciar e que pode desenvolver. A gente estava falando em conversas dos nossos projetos e das coisas que acontecem nos nossos projetos, que a gente acha terrível que aconteça, mas isso é a rotina das crianças na vida delas. As crianças já saem com um pacotinho de bala. Alguém comprou. É verdade. Sabe? E isso porque tem a orientação nutricional. Agora, imagine se não tivesse. Então, na realidade, mais importante mesmo é que os pais, senhores pais, sejam conscientes. Por favor, ouça a sua criança, porque ela tem todas elas são todas retraídas, né? Imagina um adolescente com outro adolescente esportista, como que ele vai se sentir quando ele precisa ir para o vestiário? Ele se sente realmente mal.
Então, está muito além do peso. Aqui, existe um seriado chamado Muito Além do Peso. A questão está muito além do peso. A gente está pensando mais nas graves doenças, que é a obesidade, principalmente a obesidade visceral. Por isso que eu digo que está muito além do corpinho bonito. Porque ser gordinho não é problema. O problema é ser gordinho por dentro, ter a obesidade visceral. E isso é que pode vir a desenvolver todas essas patologias endócrino-metabólicas que têm acontecido aí nas crianças e até essas modificações genéticas nas crianças. Então, os pais eles têm uma participação bastante importante, que é acompanhar dentro desse processo e dentro desse processo ajudar e facilitar a vida deles na seleção, na escolha de uma melhor e serem mais ativos também, porque às vezes o programa sozinho não dá conta. Perfeito. Sabe? Então você faz a estatística, puxa, o que eu tenho interesse em ver? Eu tenho mais interesse em saber se ele melhorou o HDL e diminuiu o LDL, por exemplo, se ele saiu dos fatores de risco ou se ele da balança baixou, perdeu de peso. É verdade. Então, eu tenho mais interesse que ele saia do risco que seja um menino saudável. Com certeza. Porque uma hora ele vai ser um adulto, uma hora ele vai se apaixonar, uma hora ele vai acontecer alguma coisa. E por isso que eu falo que eu vou ter que falar com os pais, porque é essa ajuda que ele tem que fazer. Nosso programa está chegando ao fim. É extremamente importante o assunto que foi debatido. Eu parabenizo vocês pelos projetos que são desenvolvidos. É muito importante esse apelo e essa inserção diretamente na sociedade com o resultado como vocês têm. Obrigada pela participação no programa. Nós é que agradecemos. Nós que agradecemos. E você que está em casa, obrigada pela sua audiência e eu aguardo você na próxima semana.